Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência um pouquinho nesse curso. Vamos falar agora um pouco sobre gerenciamento de risco, que é muito importante. Tem um alto índice de mortalidade dos traders, de quem não consegue fazer um gerenciamento de risco. Então eu vou trazer um panorama básico, mas porém parece básico, mas na verdade é bem avançado, porque vai te tirar de boas enrascadas e você vai mensurar a entrada que você vai fazer, se aquele trade que você vai entrar corresponde ao risco que você está disposto a correr, né? Se a sua margem que você tem na corretora, o seu capital que tem na corretora, não vai te impactar muito fortemente se você tomar aquele stop. E se você tomar o stop, te impactar, você não entra nesse trade. Você aguarda, espera uma próxima oportunidade. A gente vem aprendendo setups, regiões, localizações, tendência, uma série de parte técnica que ajuda a gente a fazer as entradas. E agora eu vou falar um pouco sobre o gerenciamento de risco. Uma coisa bem simples, é a forma que eu faço, que eu estou acostumado a fazer, e tem que ficar automático. Quando você for entrar num trade, já vai mensurar o tamanho do stop, você já vai ver o quanto você tem de capital, o quanto você está alocando de risco para você poder fazer a sua entrada. Então, vamos lá. Bom, o que a gente coloca na corretora, eu chamo de margem, certo? Por quê? Para eu movimentar índice e dólar, eu não uso aquele valor que a corretora exige, que eu teria que ter para mexer no índice. O índice é 110 mil pontos, eu teria que ter 110 mil reais para comprar um contrato de índice. O dólar a 5,50. Para comprar um mini contrato de dólar, eu teria que ter 55 mil reais. Porém, no day trade existe uma coisa que é chamada de alavancagem. E com uma margem de garantia que eu deposito na corretora, a corretora me deixa operar esses ativos alavancado. Então, a margem, eu vou trazer aqui, vamos supor que você tenha 10 mil reais, tá? Estou dando um exemplo. Traga para a sua realidade. Tá? Eu vou colocar aqui o que a maioria das pessoas usam, 2 mil reais, tá bom? E o risco, tá? O que seria o risco? O tamanho do stop, o quanto que eu estou disposto a correr risco sobre esse valor de margem. Então, se eu colocar que eu aceito um risco de 10%, eu posso tomar um stop de 200 reais. Tá? Então, eu vou calibrar minha mão para operar com um contrato de índice ou com dois contratos de índice, com um contrato de dólar ou com dois contratos de dólar. Se você acha que 200 reais é pouco, você vem, vou trabalhar com 20%. 400 reais de stop eu aceito. E desses 400 reais, você pode mensurar o seguinte: isso é em um trade, isso é em dois trades, isso é na semana, é no dia. Tá? Então isso tem que ficar bem claro. Falando do mini índice, cada contrato vale 20 centavos. Tá? Então aqui eu coloquei o valor de 20 centavos, os pontos. Né? Cada tick vale 5 pontos do mini índice. Então, para eu operar com um mini contrato, cada 100 pontos vezes 20 centavos dá 20 reais. Quase nada. 20 reais, pô, é praticamente 1% da margem que eu tenho. Se eu quiser operar com 10 contratos, cada 100 pontos são 200 reais. Tá? Então, você observa que já fica bem alavancado. 100 pontos não é nada no mini índice. Vocês já viram aqui que 100 pontos para a gente tomar de stop ou para a gente fazer de lucro, vamos pensar assim, é rapidinho. Então, quando a gente começa, que eu falo para começar com um pouquinho, é para treinar, para pegar 100 pontos. Se você ficar bom em pegar 100 pontos, rapidinho você engorda uma conta. Filtra as entradas, né? Então, um exemplo é, com um contrato 20,
R$20. Com 2 contratos, 200 pontos, seria 80. E aqui eu fui mudando. Se você quer ver com 3 contratos, é só multiplicar 3 contratos vezes 20 centavos. 5 contratos, ó, 100 pontos, vezes 20 centavos, vezes 5 contratos dá R$100. Então, com 5 contratos, você faz R$100 com 100 pontos. Parece difícil, mas não é. No dólar, só que o dólar já é um pouco mais salgado. Cada ponto é R$10. O dólar ele varia de meio em meio ponto. Eu arredondei para 1 em 1 ponto, tá? Aqui para ficar mais fácil. Então, cada contrato com cada ponto com 2 contratos são R$20. Com 1 contrato são R$10. Com 5 contratos são R$50. Então, um ponto com 5 contratos de dólar são R$50. Vocês percebem que não é difícil pegar um ponto. Mas é claro que a gente não quer pegar um ponto. A gente quer pegar 2 ou no mínimo 4 pontos. 4 pontos com um contrato são R$40. Mas se eu tiver 4 pontos com 5 contratos, são R$200. É difícil pegar 4 pontos no dólar? Tá? Então, isso daqui vai servir para quê? Para mensurar, dar uma ideia de como a gente aloca a nossa margem. Se eu tenho R$1.000 na corretora, 20% já são R$200. Eu já sei que eu não vou poder trabalhar com mais de 2 contratos ou de um, porque vai ficar muito puxado para mim. Qualquer stop que eu tomar já vai pegar a parte do lucro. Se eu tiver com 50% aqui, ó, R$500 é 50% dos 1.000. Você vai estar bem alavancado. Então, dessa forma, ó, 1.000 pontos com 1.000 pontos com um contrato são R$200. 1.000 pontos com 10 contratos são R$2.000. Tá? Só que esses 1.000 pontos você não precisa pegar de uma vez só. Pode pegar de 100 em 100. 100 pontos com 5 contratos são R$100. E muitas vezes você quer pegar uma pernada de 500, 600, 800 pontos. E não dá, não é sempre que vai dar. Então, aqui, deixa eu colocar aqui nesse slide. O que a gente tem que ter em mente quando a gente for entrar num trade? Isso aqui é um setup, é um 180. Né? Se eu tiver uma média aqui por baixo, tudo que vocês já sabem. Tá formando essa barra, eu já sei que o tamanho dessa aqui vai ser em torno de 200 pontos. Beleza? Eu vou apregoar minha compra, meu stop vai ficar aqui. Bom, defini minha entrada. Vou mensurar o tamanho do risco, 200 pontos. Tá bom para minha margem? Eu vou colocar 2 contratos. Com 200 pontos, são R$40 de perda. Tá? Primeiro eu vejo quanto eu suporto perder, para depois eu ver quanto que eu quero ganhar. É minimizando as perdas sempre. Se eu entrar com 10 contratos aqui, vai ficar puxado. 200 pontos com 10 contratos são R$400. Então eu vou calibrar minha mão. Lembra do capital alocado? Eu tenho R$2.000. Então não dá para eu ficar entrando com 10 contratos. Para eu entrar com 10 contratos, o ideal seria você ter acima de 5, 6 mil reais na corretora, para ficar mais tranquilo. Então, pessoal, quando eu pego um gráfico e vejo o tamanho do risco que eu estou correndo, por exemplo, no dólar, né? Eu tenho um setupzinho aqui, ó, tem um 180, um bear 180. Qual que é o tamanho disso daqui, ó? 14 pontos. Com um contrato são R$140. Com 2 contratos são R$280. Eu vou fazer minha entrada aqui, já sabendo o risco que eu vou correr. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Aqui, né? Nesse candle, estou tomando de risco R$280, mas eu sei que eu estou a favor da tendência, estou operando de uma forma correta. A probabilidade desse trade dar certo é maior. Vocês lembram que a favor da tendência eu posso até aumentar um pouquinho meu risco? No dólar, com 2 contratos, eu poderia colocar até 3 contratos. 5 contratos com 4 pontos, né? R$200. Não fica difícil. Não fica difícil. Deixa eu colocar... Tá. Um gráfico limpo.
Tá? Então, é assim que a gente mensura. Deixa eu pegar o índice agora. Mesma coisa. Deixa eu colocar com as médias. Índice. Né? Hoje teve um dia horrível. Por exemplo, o tamanho desse candle aqui, 430 pontos de stop para eu fazer a entrada aqui. Tem setup aqui? Médias para cima, não tem setup. Não entro, não corro risco. Veio, fez pullback, opa, aqui deu entrada. Certo? Ó, deixou um mateio, um stop de 170 pontos, abaixo das médias. Entrada, já calculei 170 pontos. Com 5 contratos são R$170. Cabe no meu gerenciamento? Cabe, beleza. Isso em questões assim, ó, de segundos, você vê o setup se formando e você entra. Ah, essa barra aqui está muito grande, está meio estranho, tá? Eu não vou entrar. Pula fora. Então, tenha em mente que essa planilha aqui, eu vou até subir lá no Drive, ela é primordial. Principalmente quando você chega aqui, ó, eu vou colocar aqui 8 contratos. Com 100 pontos são R$160, pessoal. Para quem tem uma margem de R$2.000, tá? Para alocando 20%, para eu tomar um risco, tá? De R$400, eu entrando com um contrato, com 8 contratos, com um stop de 100 pontos, tá? Vamos colocar aqui stop de 200 pontos. Olha lá, R$320 seria o risco que eu estou disposto a correr. Só que eu não vou correr esse risco ao longo da semana, eu vou correr só nesse trade. Beleza, tudo bem. Ah, esses R$400 eu quero usar na semana. Então eu vou vir aqui e vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com 2 contratinhos, R$40. Tá? R$40 de stop, R$40 de ganho. Aqui, ó. 3 contratos, R$120. Dá para aumentar por 4 contratos, R$160. Deu para entender? É uma aula curta, uma aula pequena, mas de extrema importância. No dólar, poxa, eu vou pegar aqui 4 pontos. Né? 4 pontos, coluna 4 pontos vezes 40. Eu vou correr o risco de tomar um stop de 4 pontos, correr R$160, vou colocar 2 contratos. Os nossos stops são altos normalmente. Normalmente gira em torno de 10 pontos. Coloco 2 contratos. Se meu stop é de... vou correr um risco de R$200. 10% do capital alocado que eu tenho lá. Beleza? Feito, pessoal. A aula de gerenciamento de risco é isso. Não tem fórmula mirabolante, não tem nada. É você saber o quanto você pode gastar. Em quantos trades você quer dividir esse prejuízo. A gente fala em prejuízo, mas a gente não pensa nisso. A gente pensa sempre que vai ganhar. Porque a gente filtra, a gente estuda, não é qualquer entrada. Porém, a gente tem que ter esse controle de risco. Senão, a gente fica perdidão. Se esses R$400 você quer perder num mês, você vai diminuir sua mão e vai fazer um trade com uma mão menor de contratos. Tá? Beleza, qualquer coisa, mande as dúvidas. Tamo aí, pessoal. Obrigado, até a próxima aula.